Conversamos agora com o reitor da Unidade, o professor Alcir Teixeira, que fará um balanço sobre o ano de 2020 para a instituição. Professor Alcir, muito obrigada pela participação em nosso programa. Vocês assumiram a gestão em janeiro e em março as aulas foram canceladas por conta da pandemia, né? Como o professor avalia esse primeiro ano de gestão nesse ano tão atípico? Bem, foi um ano realmente inusitado e nos levou a inúmeros desafios. O primeiro dele foi nós desconsiderar o planejamento que nós tínhamos feito, não somente para 2020, porque a gente sempre faz o planejamento estratégico para um período mínimo de 3 anos, e esse planejamento todo passou a não ter validade mais nenhuma. A prática habitual que se tinha no passado, até então, até a pandemia, era de você prever cenários, um cenário positivo, um realista, um pessimista, né? E a gente sempre vinha trabalhando dessa forma porque sempre vislumbrava alguma coisa no futuro. E nós fomos pegos de surpresa para essa pandemia que nada do que você planejou com base no passado tinha validade nenhuma mais. Isso requereu uma transformação total na instituição. Nós tínhamos de um lado o órgão regulador que nos dizia assim que nós tínhamos que dizer rapidamente como nós iríamos agir, ou mantínhamos as aulas mesmo na modalidade remota, ou do contrário nós fecharíamos as portas esperando para ver o que vai dar no decorrer do tempo. Como a gente esperava que esse período também não seria tão longo assim, bem, essa travessia rápida a gente consegue fazer com ela procedendo a alguns ajustes. E o que nós tivemos assim de muito positivo foi uma aceitação muito grande dos nossos professores, os nossos coordenadores técnico-administrativos e a compreensão dos alunos também, que foi fundamental para que nós processássemos essas alterações rapidamente e não prejudicasse esse ano letivo de 2020, que era a nossa grande preocupação. Nós já temos aí um atraso muito grande, se você fizer uma retrospectiva, dos nossos índices em termos de Brasil para o OCDE, que tem um compromisso, por exemplo, até 2023, o compromisso é de chegar a 33% dos alunos entre 18 a 24 anos no ensino superior. E nós estamos aqui no Sul, neste momento, com 21,4%. Então, no afã de todo mundo querer talvez alcançar indicador, a gente viu que as políticas de governo foram prejudicadas também, não só do Brasil, como do mundo todo. Nós passamos assim mais de 1,5 bilhão de alunos ter que conviver com a mesma situação que nós nos deparamos também aqui na unidade. E não fora isso, nós tivemos um trabalho redobrado. Eu acredito que nunca se trabalhou tanto num período curto de tempo quanto aqui na unidade. Quer dizer, todo mundo abraçou a causa e deu de si. Não ficou esperando ver o que a unidade ia fazer. Nós apenas norteamos algumas diretrizes em cima de um cenário, de um mundo desconhecido e incerto, com o objetivo de que a assertividade fosse o maior possível. E esse êxito todo que nós alcançamos foi por essa garra, em princípio a resiliência, essa vontade de querer fazer. Os alunos entendendo de um lado, porque muitos também não tinham internet, e essa transformação de aulas presenciais em aula remota, que é uma modalidade diferente do IAD, diga-se de passagem, aonde você tem uma sincronia, por isso é chamada de síncrona, entre o professor e o aluno. No mesmo tempo que ele está lecionando, o aluno está do outro lado da tela do computador ou do seu tablet, né, ou coisa parecida, ou mesmo do seu celular, ele está acompanhando a aula como se estivesse presente. É uma presença só, um do lado de cá e outro lado da tela, mas podendo compartilhar, podendo interagir. Então esse era o objetivo da aula e nós tivemos a sorte de ter tido já uma capacitação inicial com os nossos professores, que foi através do Google Classroom. Isso nos ajudou bastante, essa travessia, essa transformação de imediata num curto espaço de tempo. Então isso levou nós a investirmos bastante neste ano em termos das tecnologias digitais e de informação e de comunicação, para que nós pudéssemos levar a melhor aula possível a esse aluno, como se fosse presencial. Apesar do distanciamento, mas nós queríamos que os conteúdos
e os professores também pudessem oferecer como se estivesse presente com esse aluno e a devolutiva do aluno também fosse essa. E tivemos uma resposta assim bastante positiva, apesar de que isso cansa, né? Você espera uma modalidade, você se insere nela e fica sempre postergando pela incerteza também do governo e a preocupação muito grande, né? Que a gente viu que não foi só uma preocupação o aspecto social, o aspecto econômico, eu diria também teve um ingrediente bastante forte de política e principalmente nessa questão de saúde, que é o efeito da pandemia, onde entrou a população toda no medo, na área do medo, do risco e da angústia até. Isso atingiu a todos nós indistintamente, mas nos abraçamos, trabalhamos redobrado, conseguimos fazer essa travessia, estamos concluindo esse ano de 2020 com êxito. Ele não foi para nós um ano perdido. As instituições de ensino superior privadas e colégios privados, eles fizeram essa transformação de aulas presenciais em remota. O que não ocorreu também foi nas públicas e hoje a gente vê uma diferença e o governo às vezes ele dá uma freada, né, nesse impulso, justamente porque tem um diferencial bastante grande entre as públicas e as privadas. Isso afeta aqueles que trabalharam e que fizeram alguma coisa, sem demérito, sem crítica, não um professor, nem uma entidade pública, porque a gente sabe que essas dificuldades ela não pegou só aqui, ela pegou o mundo inteiro. Então, fazendo a retrospectiva, nos resta muito agradecer a todo o nosso corpo docente, que eles foram os verdadeiros protagonistas desse processo. Agradecer imensamente o nosso corpo técnico administrativo, que sem eles nós não teríamos esse suporte necessário para sustentar esses procedimentos que nós adotamos. Agradecer os alunos, os pais dos alunos, as famílias, a comunidade acadêmica que entendeu que nesse momento cada um de nós deveríamos dar um pouco mais de si para que esse processo chegasse no final com êxito. Professor, e como gestora, acreditamos que tenha sido um ano bastante desafiador também. Olha, de gestão eu diria assim que foi o maior desafio que eu enfrentei assim como profissional na minha vida com quase 50 anos de gestão em empresas não educacionais, mas ela te traz assim uma bagagem de experiência. E o que nós procuramos em primeiro lugar é preservar a saúde das pessoas, depois contemplarmos a redução que nós conseguiríamos de despesas eventuais. Nós repassamos esses descontos já diretamente aos alunos para que também não fossem afetados com as suas mensalidades. Então procedemos o desconto, com isso nós evitamos uma evasão bastante grande. Eu diria assim, houve a compensação da permanência do aluno na instituição. Isso garantiu que o efeito financeiro negativo que você tem, ele foi muito pequeno diante de um quadro que poderia ser muito adverso. Mas nós apostamos na confiança deles e que os alunos sabem que a Unidave ela sempre esteve pautada e preocupada em oferecer um ensino de qualidade como um pré-requisito e não um diferencial. E que ela iria procurar fazer o esforço maior possível para que essa travessia, esse processo fosse ameno e chegasse a contento de todos. Então o que nós tivemos foi esse cuidado com pessoas. Tivemos muitas pessoas que trabalharam de forma remota, aprendemos com isso. Acho que toda a população aprendeu muito com essa questão essa atividade remota que até então não se acreditava muito. E acreditamos também que essa transformação digital que aconteceu, ela vai se perpetuar, não há mais como retornar. O mundo ele vai ser diferente, a gente não tem dúvida disso. E aquele que estiver mais habilitado com o uso das tecnologias e os professores capacitados, principalmente em termos de universidades, eles terão um diferencial, eles sairão na frente. Eu diria assim que o carro ele está na pista, você acomodou ele e se precisar é só arrancar e acelerar. Você não precisa ainda reformar o carro para trazê-lo para a pista. E a Unidave, ela se antecipou a isso, se antecipou,
foi abraçada por todos. Procuramos levar muita questão do afeto também, para entender esse período difícil e principalmente desconhecido, um período de medo. Transformamos as nossas aulas da melhor forma possível, os alunos não perderam o ano letivo, nós fizemos algumas formaturas também virtuais para possibilitar esses alunos irem para o mercado de trabalho, não ficar dependendo de um diploma para receber mais adiante. Então procuramos fazer a nossa parte e todos fizeram a sua parte também. Prova disso, estamos aqui preparadíssimos para enfrentarmos o ano de 2021 e também para novos desafios dessa ordem, porque os nossos planejamentos têm que ser ajustados para cenários diferentes daqueles inimagináveis até.